Conhecer suas próprias limitações é um grande passo para fazer qualquer coisa, inclusive produzir um curta-metragem. Prazer, eu sou o El e eu ouvi essa frase recentemente e ela tem ecoado na minha cabeça. Parece algo tão óbvio, mas é óbvio apenas no nosso inconsciente. A maioria das pessoas meio que pratica isso já sem saber. Quando, por exemplo, quer comer um macarrão, mas não tem molho de tomate, e aí tem que fazer ao alho e óleo. Isso quando tem alho e quando tem óleo, porque às vezes tem situações que a gente nem isso tem. E por aí vai. Ou seja, usamos essa técnica em questões triviais diariamente. Quando não conseguimos fazer algo de um jeito, arrumamos outro jeito para poder fazer aquilo. Mas quando a gente começa a pensar mais nessa questão, começa a trazer isso à tona, isso pode nos ajudar em várias questões, no qual não sabemos como lidar. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Em 2017, há muito tempo atrás, loucura, né? Pensar que 2017 foi há muito tempo atrás, parece que foi ontem, mas se você for calcular, é muito tempo atrás. Enfim, em 2017 eu queria fazer uma paródia, mas eu não tinha ideia de como eu ia fazer, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha equipamento para poder fazer aquilo. E eu queria que a minha primeira paródia fosse algo impactante, bem produzido, que mostrasse o meu verdadeiro potencial. Mas eu tinha vários medos. Medo de não sair como eu queria, medo do que as pessoas iam achar. E desânimo também, porque eu não tinha um bom equipamento para poder produzir e sair do jeito que eu queria. Só pra você ter uma noção, eu tinha apenas um Samsung J5, um celular antiguíssimo. Mas eu pensei, não, eu não vou me deixar e esperar um dia eu conseguir alguma coisa para poder produzir. Eu vou usar o que eu tenho. Vamos ver se eu consigo usar o que eu tenho. Vamos ver se eu consigo pegar esse J5 aqui, esse tijolo, para ver se eu consigo produzir alguma coisa. Será que eu consigo fazer? E foi aí que eu comecei a pensar. Beleza, eu quero fazer uma paródia, mas de qual música? Aí eu peguei uma música da época que tava bombando, que no caso era Sua Cara. Pronto, achei a música. Vai ser essa aqui, Sua Cara, Anitta feat. Pablo Vittar. Um ícone dessa música, gente. Ela é o maior alto pop do Brasil da década passada e atual também. Pronto, eu tinha música. Mas aí depois eu pensei, tá, mas aonde que eu vou gravar isso? Aí eu lembrei de uma creche abandonada que tinha em frente à casa da minha avó. E era um lugar perfeito, porque não tinha pessoas que passavam muito naquela rua, que era em frente àquela creche. E também aquela creche não era muito movimentada durante o dia. Então era um lugar perfeito pra mim gravar. E o melhor, eu não ia precisar ter que pagar nada. Pronto, eu já tinha um local perfeito pra gravar. E a música também já tava decidida. Mas aí veio uma outra questão. Tá, eu já tenho a música, já tenho um lugar. Mas sobre o que eu vou falar nessa paródia? Sobre o que vai ser a letra que se encaixe tanto com a melodia da música, tanto no lugar que eu vou gravar, que era bem peculiar, porque era uma creche abandonada. Aí então eu comecei a escrever a letra da paródia com base nessas poucas informações, nessas poucas coisas que eu já tinha decidido e que eu conseguia fazer. Aí eu fui escrevendo, até que rapidamente eu concluí a letra toda da paródia. E pra mim tinha ficado ótimo. E pronto, a composição tava feita. Mas aí veio uma outra questão. Quem ia gravar comigo? Era só eu que ia gravar ou ia ter mais alguém? Então eu chamei duas primas minhas que sempre estavam comigo, sempre topavam participar das minhas loucuras na época. E elas toparam de primeira. Beleza, gravamos o áudio, depois a gente foi e gravou o vídeo. E 2 dias depois a gente postou a paródia. Eu lembro que na primeira semana a paródia pegou 300 visualizações. E eu meio que não aceitei. Eu fiquei um pouco, cara, é muito pouco, eu preciso de mais, eu quero mais. Ingrato, né? Ingratidão. E aí eu fui atrás de uma forma para poder conseguir mais visualização. Então eu comecei a mandar o link da minha paródia para vários sites de notícias da região e TVs locais também. Uma semana depois, um dos sites que eu mandei o link da minha paródia acabou compartilhando ela. E isso foi o suficiente para que a paródia começasse a ter mais visualizações, mais compartilhamento, alcançasse mais pessoas. E aí eu acabei tendo todo o reconhecimento que eu queria e, sério, eu fiquei extremamente feliz. E essa é a questão. Eu soube das minhas limitações. Eu queria muito algo, mas para poder fazer aquilo, eu precisava primeiro entender o que eu tinha à minha disposição. Obviamente, se a gente for olhar em uma questão de qualidade, saiu algo bem amador, mas foi o que eu consegui, foi o que eu tinha disponível no momento. E foi algo que eu produzi e me deixou muito, mas muito feliz mesmo. E acaba que no final é exatamente isso que importa. Então assim, por mais que esse conselho pareça óbvio, é sempre bom relembrar o óbvio, pois aparentemente eu mesmo esqueci desse óbvio, pois eu quero produzir um curta-metragem e eu tava esperando eu conseguir uma câmera melhor, eu conseguir algum equipamento que me ajudasse para começar a produzir. Olha que besteira. Então assim, eu vou usar o que eu tenho. Se é que eu tenho alguma coisa, não, brincadeira, eu tenho sim. E é esse o meu conselho pra você que tá me assistindo agora. Se você quer algo, se você quer muito fazer alguma coisa, mas você tem aquele medo de não ter o que começar, de não ter uma certa coisa que vai te ajudar muito a conseguir fazer aquilo de uma maneira perfeita, que sair exatamente como você quer. Primeiro,
vamos entender, vamos dar uma respirada, respira e vamos anotar. Primeiro faça uma lista, pode ser num caderno, no seu bloco de notas do seu telefone, em qualquer lugar que dê pra você escrever. E anote as suas limitações. Assim como eu fiz alguns anos atrás e assim como eu estou fazendo agora. Anote o que você tem e o que você também não tem. O que você consegue e o que você não consegue fazer. E o principal, anote o que você consegue fazer com o que você tem. Exemplo, eu queria muito ter uma imagem de drone na gravação da minha paródia que eu citei aqui pra vocês, mas obviamente eu não tinha um drone. O que eu tinha? Poxa, no lugar que eu ia gravar, que no caso era uma caixa abandonada, tinha uma caixa d'água. Então eu fiz o quê? Eu subi nessa caixa d'água e lá de cima eu consegui fazer um movimento que simulasse um drone, e aí na edição eu apliquei o efeitozinho de estabilizador que simulou bem um drone. Então eu usei o que eu tinha, que no caso era uma caixa d'água, bem alta e perigoso, tá? Não repito isso. Então assim, vai anotando, e com todas as limitações anotadas, agora você começa a pensar na ideia. Depois você parte pro teste e para enfim a execução. Eu sei que não é tão fácil assim quanto parece ser, e realmente não é. Mas vem cá, a gente tem que tentar. E esse é o meu conselho de hoje, que serve pra mim, inclusive, pois eu mesmo acabei esquecendo. Acontece. E é esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e deixe seu like se você gostou de verdade. E é isso, até o próximo vídeo.